Bom, sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje eu recebo Sandro Mariano, é um colega meu, e eu fico muito feliz da presença, com essa presença aqui. Bem-vindo, Sandro. Fique à vontade para se apresentar e queria começar perguntando como um carioca veio parar no ABC. Bem, obrigado pela recepção. Vim parar no ABC para fazer a Universidade Federal do ABC, né? Onde fiz minha graduação. Não sou daqui de São Paulo, sou de Paraty, do Rio, né? Não sou exatamente carioca também. Ah, na carioca. É no meio do caminho, né? Paraty é praticamente a mesma distância, a capital do Rio, ou vira para cá, para São Paulo. Verdade. Então, aí para fazer faculdade eu acabei vindo para a Federal do ABC porque era a única universidade à época que tinha o curso de neurociência, né? A graduação que eu escolhi. Hoje em dia eu faço mestrado na área e, em paralelo, busco estudar um pouco de filosofia, literatura, catolicismo, etc. Então, foi aí que, nesse contexto, que a gente acabou se conhecendo, né, inclusive. Uhum. Na universidade eu fui um dos fundadores desse grupo, ao mesmo tempo católico e de estudos clássicos, da Fraternidade Estudantil São Thomas More. E nesse grupo a gente, além de rezar o terço, organizar visitas a museus, passeios em geral, tomar uma cerveja de vez em quando, a gente tem o nosso grupo de estudos, né? Então, é nesse contexto aí que a gente acabou se conhecendo. Sim, sim. Talvez um dos poucos grupos católicos, assim, Sim, que em universidades, né, federais, principalmente, que eu sim, conheço, assim, ao redor do Brasil. realmente ativo, né? Uhum. Eu sei que tem um na Muito. USP, mas é menor, assim. Graças a Deus o nosso está bastante grande, bastante ativo. Uhum. E um dia eu quero fazer um episódio separado, só para comentar, né, deste grupo. Aí eu chamo o Gabriel também, outros participantes. Seria excelente. Uhum. Deve ter bastante história, né? Porque faz quanto tempo que tem? Desde 2023. Na verdade, o grupo ele surge da união de um grupo que eu havia criado. Basicamente, a gente rezava o terço na faculdade, era só isso. Só entre aspas, né? Claro. Rezávamos o terço na universidade e eu queria expandir o grupo para outras atividades, né? Fazer essas atividades de estudos mesmo, conhecer mais gente, passeando e tal. E, em paralelo, 3 amigos nossos tinham um grupo de estudos clássicos, que já tinha esse nome, né? Já tinha esse título de Fraternidade Estudantil São Thomas More. E eles gostariam de tornar o grupo maior, expandi-lo, porque eles haviam acabado de criar o grupo. Aí, quando nos encontramos, a gente acabou unindo os dois grupos, porque esse de oração que eu tinha já tinha bastante membro. Eles tinham, não sei, 10 pessoas, 11 pessoas. Ainda estava no comecinho. Aí, dessa união, o grupo cresceu muito rápido, exponencialmente. Assim, foi realmente uma graça muito grande. Uhum. Maravilhoso. Foi uma gêmea em meio àquela faculdade, né? Porque quem diria que daria esse tipo de frutos? Sim, Mas em breve pretendo fazer um episódio separado. excelente. Bom, eu queria primeiro saber, que seria importante começar, quem foi São Basílio? E em que contexto ele escreveu o livro Cartas para um jovem, ao jovem sobre a utilidade da literatura pagã? Sim. Então, São Basílio, ele foi bispo daquela região de Cesareia, ainda no início do cristianismo, do catolicismo como igreja oficial, e ele escreve essa obra no século IV. Ele é um bispo bastante influente. Hoje em dia, essa região é na Turquia, se não me engano, né? Não me falha a memória. Ele Uhum. escreve Por quê? essa obra... Oi? Isso mesmo, Turquia. Isso, né? E ele escreve essa obra no contexto do século IV, do cristianismo começando a ter uma certa projeção, inclusive já tendo certas escolas de pensamento, né, de formação intelectual mesmo. Quando a gente pensa em educação clássica,
um dos primeiros modelos que vem em mente, pelo menos na nossa bolha, né, seria das 7 artes liberais. Mas esse contexto, essa escola ela tem origens remotas bem mais antigas. Você pode remontar até a Grécia Antiga, se quiser. Mais especificamente no contexto de São Basílio, já existia a chamada Didascalion, que o Hugo de São Vítor até tem um livro sobre, né? É uma escola que a tradição, pelo menos, atribui como tendo origem em São Marcos. Mas foi desenvolvida também por Clemente de Alexandria, etc. Nela, eles já estudavam as chamadas disciplinas encíclicas. E aí haviam debates na época se nesses estudos do cristão deveriam ser incluídos obras pagãs ou não. Ao tratar de literatura pagã, aqui não seria só literatura no sentido de obra literária, mas também de filosofia, etc. Então é nesse contexto aí. Uhum. Que seria, tipo, não só a Ilíada e Odisseia, os teatros, mas as obras de Platão também. Isso. As obras pitagóricas, etc. Uhum. Sim, sim. Talvez uma das coisas que a gente pensa no jovem de hoje, que está no contexto de universidade, talvez não só na universidade, mas está estudando em meio a esse tipo de estudo, né? De estudar clássicos, de ter uma formação em filosofia. Ele, não só formação também, mas estudos por fora, talvez. Sim. Ele acaba tendo uma forte presença de, entre aspas, influenciadores em redes sociais, YouTube. Como que esse tipo de jovem, como este jovem pode distinguir o que é útil com em meio a tanta informação das redes sociais? Sim, acho que é uma das questões fundamentais mesmo dessa obra seria isso. Claro que a gente está num contexto que talvez seja até o inverso de São Basílio, né? O cristianismo, ao invés de estar em ascensão, está em declínio. A cidade não é cristã. Claro, na época dele ainda não era também. Exatamente. A gente está num contexto que é bem diverso. A sociedade é bem hostil ao cristianismo e o que a gente vê não é um interesse muito grande dos jovens em ler literatura clássica e buscar cultura, né? Mas os princípios, os fundamentos que São Basílio traz para o discernimento dessas obras ainda são muito relevantes para quem ainda busca esse tipo de formação. Então, o essencial que essa obra traz é justamente a questão de toda a verdade e todo o bem que há nessas obras, elas pertencem essencialmente à Igreja, né? Elas têm origem em Deus. Então, o discernimento seria justamente buscar o que há de bom nessas obras e ignorar o que há de ruim. Claro que isso não significa que o jovem vai partir analisando toda e qualquer obra que cai em suas mãos, mas buscar aquelas que já reconhecidamente transmitam esses valores, tenham reconhecimento já de intelectuais, de grandes almas do passado. Então, os critérios, por exemplo, para obras literárias seriam os critérios relacionados aos cânones da beleza. Então, buscar a integridade, proporção, claridade da obra, que isso se aplica de modos diferentes, dependendo do tipo de arte, mas, inclusive, quando estudei essa obra para dar uma palestra na St. Thomas More, foi justamente tentando aplicá-la ao contexto do cinema, né, que seria um ambiente cultural bem difundido. Então, por exemplo, numa narrativa qualquer, pode ser no cinema, mas isso se aplicaria também à literatura, a integridade se manifesta numa história que não tenha lacunas, coisas que entrem em contradição, destruam o sentido da história. Ela tem que ter integridade. Então, se você deturpa alguma verdade muito essencial, que a obra deixa de ser crível, por exemplo, ela deixa de ser íntegra.
você encontra proporção quando, vamos ver, enredo, os personagens, a trilha sonora, todos os elementos do filme, né? Filmografia, elas estão todas ordenadas à finalidade, ao sentido que a obra quer transmitir. Então, a obra ela tem um público específico, pode ser um público mais maduro, intelectualmente falando, ou pode ser um público somente mais velho, uma geração específica, e todos os elementos da obra têm de estar proporcionados a essa finalidade, para não desfigurar a obra. E claridade, né? Eu acho um dos pontos mais essenciais. Assim, se você não compreende a obra, se ela não é clara, você não vai adquirir aquilo que o filme quer passar, aquilo que o livro quer passar, a música quer passar. Porque a literatura, as artes em geral, elas utilizam uma linguagem simbólica, não um argumento estritamente intelectual. Então, se esse símbolo ele não transparece de fato aquilo que ele quer simbolizar, a obra ela falha. Então, o destinatário da obra não vai entender do que se trata, e você não vai, por exemplo, adquirir as virtudes que o livro gostaria de transmitir, ou não vai entender a questão que o filme, o livro aborda. Então, o julgamento seria justamente fazer esse tipo de discernimento, tentar analisar os caracteres dos personagens, é uma coisa essencial. Quem são os personagens que possuem vícios, quais são esses vícios, quem são os heróis, como as virtudes deles se manifestam em ações concretas na obra, ver se de fato a narrativa ela acompanha um protagonista a quem você deve imitar ou somente admirar, depende. Se o protagonista está numa posição que é muito acima da nossa, a gente não vai jamais imitar aquele modo de vida dele, por exemplo, mas aquilo serve de inspiração para a gente ter praticar algum ato virtuoso e eventualmente adquirir uma certa virtude. E a mesma coisa com aqueles personagens ruins, né, das tramas. Então, se uma obra ela tem uma boa intenção, né, partindo desse pressuposto, aqueles personagens que têm vícios, eles têm de ser ou punidos pelos seus vícios ou conseguir combater esses vícios, serem derrotados, né, o final clássico de algum enredo, serem derrotados por um herói. Então, o discernimento seria esse, tentar buscar o que há de bem e o que há de verdade naquela obra. E isso se aplica a contextos diferentes a depender da obra que você está analisando. Sim, sim. Nessas questões de filmes, por exemplo, teve, acho que, uns exemplos claros que está em ascensão hoje, pelo menos pros cristãos em geral. A presença desses tipo séries como séries cristãs, ou aquele como é que é o nome daquela série? The Chosen. Você acha que só esse tipo de obra está restrito ao católico, ou é possível ler outras coisas? Então, justamente o que São Basílio vai argumentar, eu concordo, é que não só obras estritamente católicas ou cristãs, em geral, são adequadas ao católico, mas qualquer obra que transmita verdade e virtudes, elas pertencem, de certo modo, ao catolicismo, né? Já que a origem da verdade, de todo bem, é Deus. E, inclusive, tanto mais elevado é o tema que se trata, quanto mais fácil é de corrompê-lo. Eu sempre penso, quando trata de obras de cunho religioso, que representam vidas de santos, temas mais nobres, no trato que os cristãos orientais têm em relação à arte deles, né? Os ícones orientais, por exemplo, são quase como que sacramentais para nós. Então, eles têm muito cuidado com quem pode produzir aquele tipo de ícone. Então, eles precisam fazer um preparo quase que vivendo uma vida monástica. O ícone, quando ele é permitido ser levado para casa de um fiel, o fiel tem diversos tratamentos especiais que tem de dar ao ícone. Então, eu sempre penso nesse contexto também. Então, às vezes, a obra ela tem um tema de fundo cristão, mais explícito, mas se não trata de modo adequado, então, uma má obra de arte pode prejudicar até mais do que uma boa obra de arte que não trate desses temas religiosos em si. Tá? Sim.
Sim, sim, perfeito. E porque, voltando, né, aquele perfil que só acha que só o que é estritamente cristão é que pode ser visto, mas assim, para a pessoa, para o jovem ou para uma outra pessoa que não só se limita a isso, como que ela pode absorver a obra da melhor forma? É só assistir, por exemplo, ou tem que ter uma certa análise, tem que ter um conhecimento? Ou não só filmes, mas também livros, para conseguir absorver da melhor forma esses símbolos, o que, que esses símbolos transparecem, a essência desses símbolos, né? E discernir, ter o discernimento de coisas ruins da obra e coisas boas. Certo. Eu diria que isso também depende muito da obra, né? Sempre é relativo àquilo que você está analisando. Mas, orientações gerais, eu acredito que o conhecimento técnico em relação à arte que você está consumindo, seja música, literatura, cinema, pintura, ajuda, de certo modo, a compreender certos símbolos que já se tornam canônicos. Então, tal símbolo sempre significa alguma coisa. Quando aparece numa pintura, por exemplo, um certo gesto de mão, da renascentista, por exemplo, tem um certo significado específico. Ter esse tipo de conhecimento auxilia, com certeza, então sempre aumentar nossa bagagem cultural ajuda. Mas o essencial, acho que é tipo, a obra, ela é de certo modo uma comunicação, né? O símbolo, ele representa um certo conceito. Então, Sim. o artista ele está colocando um conceito presente na mente dele, imprimindo numa obra, seja ela qual for. O que você tem de fazer é tentar abstrair esse conceito da obra, de novo. Então, aquele conceito que o artista tinha na mente dele vai passar para a sua através dessa obra. Então, a obra como que se torna um meio. Agora, como que a gente faz isso? O problema, eu acho que é esse, né? Você está perguntando especificamente. Porque a gente Uhum. tem, sei lá, grandes nomes na música. Ouvir uma sinfonia de Bach. Claro que é difícil para mim compreender todo e cada movimento daquela obra, o que eles significam exatamente, o que eles querem me comunicar. Então, para isso, precisa de certo treino, até certo conhecimento técnico. Mas eu acho que ainda mais importante é você saber, primeiro, gostar da obra mesmo, apreciar aquela obra. E, para isso, o nosso gosto ele precisa ser como que treinado mesmo, porque na sociedade que a gente vive, no meio que a gente vive, nós somos expostos a muitas obras, o contexto cultural em geral é muito degradante, né? E isso vai formando nossos apetites, nossas inclinações emocionais, nossa imaginação, nossa memória, toda aquela bagagem que a gente tem vai sendo formada não, né? Melhor ainda, deformada, melhor dizendo, por esse meio cultural. Então, para isso, eu acho que ainda mais importante, um passo inicial seria treinar esse gosto. Então, tentar ter preferência mesmo a obras mais elevadas. Claro que isso não vem de cara. Quem cresceu a vida toda ouvindo música contemporânea não vai de cara gostar de música clássica, mas talvez goste de uma boa música popular mais, mais interessante. E assim vai treinando sua preferência, fazendo bom juízo sobre essas obras e gostando de verdade, sempre apreciando de verdade a coisa. Então o gosto ele vai se aprimorando. Porque para que serve uma obra de arte? A obra de arte, se ela está comunicando uma coisa da mente do artista pro destinatário da obra, o apreciador da obra, por que o artista não faz isso como um tratado filosófico, gravando um podcast, como a gente está fazendo aqui, e simplesmente falando o que ele queria falar e inspirando a pessoa? Porque a linguagem simbólica artista ela tem uma capacidade que o tratado não tem, que é de se comunicar a um homem por inteiro. A obra de arte ela passa pelos nossos sentidos também. Então afeta não só nossa inteligência, mas também a nossa sensibilidade mesmo. Agrada aos nossos olhos contemplar uma boa pintura, agrada aos ouvidos ouvir uma boa música. Uma obra cinematográfica agrada a ambos os sentidos. Então, ter esse treino vai melhorando nosso juízo de preferência até do próprio sentido mesmo. E, mais importante ainda, vai inspirando a nossa vontade a ter boas inclinações.
diria que o essencial é isso. Ter um bom treino de gosto, gostar de fato daquilo que você está consumindo ali, seja literatura, música, enfim. Gostar, ter um conhecimento pelo menos dos cânones, não precisa de um conhecimento técnico profundo, mas conhecer aqueles símbolos que são clássicos, que se repetem sempre, são, digamos assim, clichês. Ter um conhecimento do que eles significam, auxilia bastante também. E, finalmente, tentar contemplar aquilo que o autor está tentando passar naquela obra em específico, analisando, como eu disse, caracteres dos personagens. Né? Caracteres aqui eu quero dizer, entre aspas, a personalidade deles. O que eles têm de vício, o que eles têm de virtude, como eles pensam, como eles agem, como se comunicam. Pensar nesses aspectos, assim, acho que ajuda bastante. Nessa leva aí, quais você acha que... Quais exemplos você tem de boas obras que não seja, tipo... por exemplo, o que recente ficou bem em alta, né, dentro da bolha. Aquele Sound of Freedom e Nefarious, que é meio que... São obras mais simples e com uma mensagem direta. Não sendo essas obras, quais seriam exemplos de boas obras? Pode ser do cinema também. E obras que não são boas, assim, Certo. que devem ser evitadas. Que é lixo mesmo. Cinema, especificamente. Sim, cinema. Tá, em cinema, especificamente. Pensando em cinema contemporâneo é difícil, né? A maior parte do que é produzido é lixo. É lixo. A gente tem bons exemplos, mas como o senhor citou, né? Nefarious eu acho que é um bom exemplo. É um filme que acabou ganhando certa notoriedade, porque de fato é um filme bom. Eu gostei. A mensagem dele é bem direta, então ela se comunica com o público contemporâneo usando a nossa linguagem contemporânea. Então uma pessoa que está acostumada com filmes modernos consegue assistir tranquilamente essa obra e eu acho que vai gostar. Moderno aqui no sentido de contemporâneo, na verdade, né? Todo filme é moderno. Sim, enfim. Eu acho que é uma obra que é interessante, mas em geral, tudo que é produzido assim pela grande indústria do cinema é bem baixo, bem difícil de apreciar. Tentando pensar em algum exemplo mais recente, interessante, mas tem um filme que eu assisti muito tempo atrás chamado Cavaleiro Verde. Já até comentei dele na palestra sobre São Basílio Magno mesmo. Porque eu gostei bastante da representação das virtudes que ele faz, porque se tratando de um filme sobre a cavalaria, ele necessariamente representa virtudes cavaleirescas, né? E ele é inspirado numa obra medieval. Então ele traz necessariamente essa visão de mundo medieval. Não dá para saber exatamente se essa era a intenção do autor, né? Do diretor do filme. Mas você tendo essa visão, tentando aplicar essa visão nesse filme, eu acho que funciona bem. Foi um exemplo que eu trouxe para o filme, no contexto da palestra. Porque ele vai representar ali, sei lá, provas de generosidade do protagonista. Então ele vai passar sobre em momentos que ele deve defender pessoas que não podem se defender ou ajudar as pessoas mais pobres, negando a si mesmo. Ele tem de tratar bem aquelas pessoas que são oprimidas, especialmente as mulheres, né? Tendo aquele código de honra dos cavaleiros. Então isso te inspira uma certa admiração pelo autodomínio das pessoas. A obra toda ela é centrada numa prova que o protagonista tem de passar porque ele mesmo se colocou naquela situação. É uma prova de coragem. Então, se você analisa qualquer obra sobre essa ótica, você vai encontrar, claro, toda obra ela vai representar pessoas, né? Elas têm virtudes necessariamente, independente do autor querer ou não representar isso na obra. Qualquer ação, ela, de certo modo, vai manifestar uma inclinação, uma disposição da alma da pessoa que faz a coisa. Então, você vai conseguir encontrar virtudes e vícios. A questão é se a obra está querendo te inspirar as virtudes
e fazer você rejeitar os vícios, ou o contrário. Muitas das obras contemporâneas, elas tentam, na verdade, o contrário, né? O que é glorificado é a vida de prazeres, luxuosa, você mentir, não é você ser uma pessoa boa, negar a si mesmo e, sei lá, viver uma vida austera, sabe? Sim, sim. Uhum. Lembrei de uma coisa, não Uhum. recomendo, não estou dizendo que eu recomendo a lista toda, mas o Vaticano mesmo tem publicado uma lista de filmes recomendados. Então, É se jogar mesmo? no Wikipedia, tem isso. E ele é separado em 3 categorias. Filmes de cunho propriamente religioso, filmes que inspiram virtudes, exatamente. Então, tem essa categoria. E uma terceira categoria que são de filmes de relevância artística, alguma coisa assim. 2 das 3 categorias, né, os filmes religiosos e os filmes de relevância artística, eu vi muito poucos, porque, sei lá, muitos daqueles filmes, na verdade, não são bons, sendo sincero, pelo menos não me agradam. Mas dessa lista dos filmes que inspiram virtudes, há bastante filmes bons aqui. Eu abri a lista até para conferir. Ó, nessa lista tem o filme de São Thomas More, excelente. Já é dos anos 70, mas é um filme que até hoje, assim, sensacional, é muito bom. Qual que é? O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, em português. A Man for Ah, All tá. Seasons. Original, Ah, muito é bom. dividido em religião, arte e valores, né? É isso? Valores, isso, não é virtude, é valores. Mas é basicamente, praticamente o mesmo. Há filmes do Frank Capra lá, o Uhum. John Ford, que tem aqui de Uhum. bom. Federico Fellini, tem um filme bom dele, A Estrada, também bem interessante. Tem Tarkovsky, mas Tarkovsky é, sinceramente, bem mais difícil. Assim. Tem o do A Bergman. linguagem tem do Bergman, a linguagem desses grandes cineastas aí, Tarkovsky e Bergson, É é um pouco mais difícil. difícil é mais difícil de alcançar, sim. Então É seria só interessante depois. com. Não sei se você conhece o Henrique, do que é amigo do Matheus Tiburcio. Não o conheço. Ele é um bom crítico cultural, assim, e ele fala bastante do Bergman. Mas ele nunca fez um vídeo. Eles nunca fizeram um vídeo sobre esse Manu Silvestre, eu acho. Mas ele, recentemente, inclusive eu queria citar, ele fez uma aula que tá até. Ele tem uma. Eu esqueci o que ele faz. É uma oficina de crítica cultural, né? Uhum. E ele fez uma aula aberta aí para divulgar, mas excelente, sobre o filme Poderoso Chefão. E, Sim, por exemplo, é um exemplo, né, que a gente consegue ver de um bom filme, porque ele é bem dirigido, tem uma boa estética, você dá vontade de você assistir, mas ele tem muitas, tipo, fala da máfia italiana, então se você já tem uma mentalidade simples, né, que a gente estava comentando, você vai de cara não assistir, né, esse sim. esse filme, mas ele faz uma boa análise sobre a relação do sagrado e do profano que tem neste filme, trazendo os símbolos que representam, tipo, não só ali a tragédia que aconteceu e a tragédia que aconteceu no começo do filme, né? Sim, Com o Don Corleone e a ascensão do como que é? Do filho dele, do filho, sim, do Mike. Mike. Mas ele traz isso para uma questão da tragédia que acontece na América, né? Essa relação do sagrado e do profano. Então, não é só porque é um filme de máfia e tem morte e que, né, a gente tem que ignorar Exato. e eu ia comparar com um filme que eu vi, não que eu vi, mas que ficou meio na moda e eu acabei vendo, tipo, olhando de vez em quando, né, pro filme que tava passando. Sim. Inclusive sobre essa questão de representar bandidos, mafiosos, etc., já disse era Pio XII.
trouxe orientações sobre como representar esse tipo humano no cinema, inclusive. Ele disse que quando se trata de representar como protagonista alguém cuja moralidade a gente não deve seguir, digamos assim, pessoa que a gente não deve imitar, deve-se tomar cuidado para ele ser punido, aquelas coisas que eu já estava comentando, bem daí, já fica a referência. Então, desde Pio XII já se tem essa noção de que não é porque o filme representa uma certa realidade de criminalidade, ou uma realidade não virtuosa exatamente, que ele não vai transmitir virtudes, porque toda obra de arte ela pode te inspirar virtudes por meio da beleza, né? Mas ela também te afasta dos vícios, mostrando o feio, né? Que há no vício, a fealdade do vício. Então, se você pune os bandidos, se você vê que a vida deles é medíocre, mesmo que eles não sejam punidos, que eles têm uma vida fracassada, triste e vazia, etc., tudo isso vai contribuir para que a pessoa não queira imitar aquelas ações, na verdade, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo mesmo. O Poder do Chefão é um bom exemplo. É que não disse, não falei desse filme, porque ele não é exatamente contemporâneo mais. Ela tem 50 anos, mais de 50 anos já. Mas é excelente. Anos 70. Anos 70, eu gosto bastante. E sobre... Não, sim, mas poderia citar porque, tipo, o filme é do início do século passado, então não é tão longe assim pela história da igreja. Sim. Mas o que eu ia comentar é que, em contrapartida, um filme protestante que eu ia comentar, né? Eu esqueci o nome, mas é tipo de uma família que é só a mãe e o filho. Aí o filho é tipo resmungão, ele é preguiçoso, só fica jogando videogame. Aí acontece uma reviravolta, ele conversa com o dono de uma empresa que dá uma segunda chance para ele, dá um emprego para ele, depois ele caga no emprego, aí dá uma segunda chance. Aí esse cara ele tem valores cristãos, mas fala da Bíblia, vamos orar aqui, tem que perdoar. Tipo, essas mensagens diretas e claras. Só que assim, o filme é esteticamente ruim, sabe? Ele é bem simples e até meio chato de ver, mas ele ficou popular, porque ele mostra claramente, objetivamente a mensagem, tipo... e até meio esquisito um pouco, porque, tipo, ele começa meio que traz aquela ideia de teologia da prosperidade, sabe? Que fica um pouco enraizada na obra, que talvez não dê para ver que é isso, claramente, mas tem essa essência, eu achei. Então, assim, não é só necessariamente que a obra vai ser uma obra cristã que vai ser boa, né? Sim. Exato. Esse enredo é familiar, eu não conheço esse filme, sinceramente. Cara, eu vou pegar aqui. Ele é... Mas é bem recente esse filme? É bem recente, acho que é do ano passado. Ficou bem popular entre os evangélicos. Ah, entendi. Exatamente, eu acho que esse tipo de obra não tem muito a agregar mesmo, porque primeiro que tem um público que vai gostar da obra e vai consumir porque simplesmente foi produzido para eles. Pessoas que só estão interessadas na mensagem porque já acreditam nela, né? Então, não vai servir exatamente o propósito de inspirar a virtude ou a ideia em quem já tem aquela ideia, sabe? Mesmo que não tenha a virtude, mas já sabe que a virtude é importante, por exemplo. Então, não faz muito sentido uma obra desse tipo. Uhum. Cara, eu esqueci. Acho que isso é meio que você corrompe a finalidade da obra de arte, né? Porque a finalidade dela não é exatamente ser um tratado filosófico, como a gente estava comentando, né? Se fosse para fazer isso, escreva um tratado filosófico. Não dá para transformar o filme numa obra de defesa da fé, como se fosse uma obra apologética, uma encíclica. Não é isso, né? Não se trata disso. Você está instrumentalizando a arte, de fato. Ela vira uma ferramenta teológica, quase. No livro, né, ele tem até uma analogia
que representa isso? Que é você não olhar diretamente para o sol, algo assim? Não olhar. Ah, sim, sim. Na audição Basílio, o senhor está comentando. Isso, na obra dele. Sim, sim. Que nós não podemos olhar diretamente para o sol, porque basicamente nesse contexto que a nossa inteligência não pode contemplar, não podendo contemplar diretamente a Deus, nós vemos o reflexo dele na criação, né? É que nem você pegar para ler a Bíblia direto, né? Sim, você não Você deve. não entender Não lembro direito. Sei lá, qual é. livro de Jó. É difícil pra caramba. Sim, sim, sim. Exatamente essas disciplinas, elas. O que há em comum muitas dessas escolas de pensamento de formação católica tradicionais, clássicas, digamos assim, que a filosofia, e a cultura, o conhecimento em geral, ele é sempre utilizado como uma propedêutica para você entender teologia, né, que é um assunto muito mais elevado. Não que a teologia dependa da filosofia, claro que não, mas que nós, por conta da nossa debilidade, as marcas do pecado original, etc., nós é que precisamos da filosofia antes de alcançar a teologia. Né? Nós precisamos dar um passo de cada vez. Então, as obras serviriam justamente para a gente começar a ter esse treino intelectual e até boas disposições da vontade, justamente. Santo Tomás faz uma analogia parecida também, né? Você não deve começar nadando em grandes rios, deve começar pelas margens. Então, isso já é conhecimento. Acho que até hoje a gente não perdeu esse conhecimento, né? A gente estuda primeiro operações básicas em matemática, por exemplo, antes de estudar cálculo. Então, é uma coisa que é tão fundamental que não dá, nem o mundo moderno conseguiu rejeitar ainda. Sim, perfeito. Eu achei aqui o nome da obra é A Forja. A Forja. A Forja. O Poder da Transformação. Nossa, não assisti mesmo. Não, com certeza. Eu assisti porque um parente da minha esposa, ele colocou pra assistir num domingo, assim, que eu tava lá. E eu não vi de relance, assim. Porque é meio ruim. É bem ruim, na verdade. É engraçado que pela descrição que o senhor trouxe da obra, eu até pensei que poderia ter ouvido falar dela. E ainda não tenho certeza se eu ouvi ou não, de tão genérico que é um enredo, na verdade, né? Sim. Pode ou não ser a obra de que eu ouvi falar antes. Sim, sim. Isso traz um gancho que eu queria perguntar. Por que você acha que isso tem a ver também com a mentalidade protestante de não reconhecer ícones e imagens como algo sagrado? Boa pergunta, talvez tenha algo de... Qual que seria a relação exatamente? De não ver que, por exemplo, eles acham que o que nós católicos, fazemos é adoração e a gente não está olhando para o ícone como uma inspiração ou algo que ou como se fosse uma catequese mesmo sobre a vida daquele santo e como que ela pode nos ajudar a ser bons cristãos, melhores cristãos a partir dela. Sim, entendi. Faz sentido. Eu acho que você pode fazer uma analogia, assim. Talvez não seja uma relação exatamente direta nem explícita, mas faz sentido a analogia. E aí eles vão... A gente não pode cultuar os santos, ler a história da vida deles, mas eles podem produzir a história de um filho de mãe solteira aleatório que vai trabalhar numa empresa e essa história aí. Aí tá tudo bem porque não se trata de uma vida de santo. Faz tempo.
faz sentido até. Uma comparação que a gente vê também é das obras do Tolkien e do C.S. Lewis, né? Sim. Porque a mensagem das Crônicas de Nárnia era bem clara, né? Exato. Muito. É o leão que foi pro Calvário, então ali é Jesus. Sim. Exato. Aí você não consegue ver as virtudes e os valores numa obra como O Senhor dos Anéis, que foi bem. Eu lembro que quando eu era criança, muita gente não. Tipo, tava em alta, né? Os filmes. Uhum. E o que fez muitos jovens irem comprar os livros para ler. E os cristãos, né? Em geral, médio, acharem que era uma obra satânica, que não era pro cristão. Sim, sim. Ainda, eu acho que ainda há uma distinção nessas duas obras também de público, né? O Senhor dos Anéis, eu acho. Não sei exatamente, eu não li, sinceramente, o Senhor dos Anéis. Mas me parece uma obra para um público um pouco mais velho. Não sei se necessariamente adulto, mas pelo menos juvenil, assim. Enquanto que a obra do Lewis é mais infantil mesmo. Então, talvez já seja justamente um bom treino para a criança entender o símbolo. Olha, quem é o leão na história? A criança conseguir fazer essa analogia, entender que o leão, na verdade, é uma metáfora, Nosso Senhor, talvez seja um tipo de treino interessante, já porque realmente cada obra de arte tem seu destinatário específico. Você não vai colocar a criança para assistir O Poderoso Chefão, por mais que a obra seja excelente. Então, acho que também tem essa diferença de público. E ainda essa questão de que hoje em dia, mesmo Crônica de Nárnia tendo essa mensagem tão explícita, há pessoas que nem isso entendem, né? Adultos, inclusive. Uhum. Eu cheguei a ler o Hobbit, mas eu não li ainda O Senhor dos Anéis. Estou para ler. Preciso terminar ainda uns livros. E do. O Hobbit eu li também, mas faz muito tempo. Eu li em 2017, 2018, faz muito tempo já. É muito bom. As Crônicas de Nárnia eu leria o primeiro, mas acho que eu vou separar, tipo, agora que eu tenho um filho, esperar ele crescer e ler para ele, eu vou acabar lendo. Sim. Vai usar de desculpa, né, pra ler obra infantil. Assim, é infantil, mas acho que dá para ler os adultos Sim, também. sim. Sim, eu li o primeiro livro, também são 7, 5, algo assim. E eu lembro que eu li mais de um, na verdade. É que tem o que inspirou o filme, mas tem um outro livro que vem antes, que conta a história da criação do mundo de Narnia. É interessante. Esse eu achei mais Sério? interessante do que a história original, inclusive. Sim, é bem. Caramba! Eu li antes do Hobbit, ainda faz muito tempo, mas pelo que eu me lembro, era uma história até que bonita, assim, como o leão Aslan, né? Ele cria o mundo com seus rugidos. É bem interessante, mostra a formação do mundo. Eles têm como que um jardim do Éden lá também. Continua a mesma história do filme que a gente conhece aí. É uma mensagem bem explícita, as analogias aí. Tá, isso aqui é o jardim do Éden, obviamente. Isso aqui foi a queda. Então a analogia é bem clara. E pelo que me consta, o último livro da série também trata do Apocalipse. Então é como se seguisse realmente as Sagradas Escrituras, não todos os livros, claro, mas ele meio que começa no Gênesis e termina no Apocalipse, pelo menos passando pelos Evangelhos. Então é uma obra interessante, pelo que eu me lembro, né? Interessante. Sim. Não sei se eu Bem, teria alguma ressalva, porque quando eu li, sinceramente, eu li na adolescência, né? Em 2017. Então, sinceramente, se tem alguma coisa problemática lá, desculpa aí, fica a minha desculpa já de antemão, mas pelo que me lembro era uma obra infantil interessante, sim. E há outras obras infantis legais também. Esses tempos atrás, eu estava lendo Memórias de um Burro, da Condessa de Cego, que ela é uma escritora, não me engano ela é russa, mas ela escrevia em francês por conta do contexto da época. Escrevia em francês, sei lá. A cultura russa era em francês. Era casada com um francês. Inclusive tem um monsenhor que escrevia tratados também apologéticos, católico, que, se não me engano, é parente dela. O monsenhor, se não me engano, ele é
Não lembro exatamente qual que é o grau de parentesco, mas, se não me engano, eram parentes próximos. Ela escreve essa obra que é infantil também, Memória de um Burro, que fala de um burro que tem um vício do orgulho, mas apesar disso ele tem muitas outras virtudes, né? Uhum. Então ele e aprende muita coisa quando ele começa a errar em alguma coisa. Quando ele perde uma virtude, ele começa sendo um burro bem virtuoso, bastante inteligente, inclusive. Ele não fala com seres humanos, né? Mas ele se comunica com outros animais e tal. Então ele é um burro bastante inteligente, tem muitas virtudes, mas é orgulhoso. E por conta desse orgulho, ele acaba caindo em certos outros atos ruins, ira, preguiça, ele chega a mentir. Então ele vai caindo em certos pecados. Não quer dizer que ele se torna vicioso exatamente, mas ele cai em algumas peripécias Interessante. dele lá. Ele acaba sempre sendo mal quando ele faz alguma coisa assim. Então é uma obra infantil e ilustrada, inclusive, que é bem legalzinha. Infantil mesmo, assim, tipo, ilustrada, de fato, para crianças bem pequenas, mas é legal, sabe? Uhum. Serve para Perfeito. descansar um pouco o intelecto, digamos assim. Até anotei aqui. Sandro, a gente começou falando que no contexto da época São Basílio falava da literatura pagã, não só a fantasia, as obras também dos filósofos, né? Sim. Por que elas são consideradas pagãs? Não as de literatura, tipo, Ilíada é óbvio, mas por que de Platão, de Aristóteles? Pelo próprio... primeiro que os autores são pagãos, né? Uhum. Mas muitas dessas escolas de pensamento antigas, elas estavam vinculadas a escolas místicas também, Ah, às sim. vezes herméticas, né? Conhecimento oculto só para quem participava daquela escola. Um exemplo clássico, mais claro, é a dos pitagóricos. Então, os pitagóricos, além de desenvolverem a filosofia pitagórica, matemática também, eram duas coisas muito vinculadas, eles também tinham doutrinas ocultas, ascéticas, exatamente, de cunho gnóstico, que estava presente lá, as duas coisas estavam muito associadas. Mas isso não se dava somente nesse exemplo, que é o clássico exemplo, né? Mas nas escolas, sei lá, de Plotino também. Então, outras escolas de pensamento clássico estavam sempre envolvidas nesse contexto. Então, por conta disso, eu acho que vem daí essa estranheza de tentar conciliar o pensamento de uma escola que buscava uma certa sese porque tinha certas crenças pagãs e trazê-las para o catolicismo, o cristianismo. Acho que vem daí. Uhum. Talvez não fosse tão claro para eles que dava para dissociar essas duas, realmente discernir a verdade da mentira, né, a verdade do erro. Mas claro que depois os teólogos e os filósofos católicos conseguiram. Tiveram um grande trabalho nessa empreitada. Então, Santo Agostinho, exemplo clássico, fez isso com os neoplatônicos, né? Conseguiu conciliar o catolicismo com o pensamento neoplatônico. Santo Tomás de Aquino vai trazer, além do pensamento neoplatônico, o pensamento aristotélico e diversas outras correntes do catolicismo também, e construir todo o sistema do tomismo, usando basicamente todas as referências que se tinha à época e à disposição dele. Se tivessem outras, eu acredito, sinceramente, que ele utilizaria outras também. Então, tudo que tinha para usar, ele utilizou. Mas antes, como Boécio, Boécio, exatamente, também. Boécio traduziu muitas coisas do grego, né? Sim, sim. O próprio Aristóteles mesmo, ele traduziu obras de lógica, né, de Aristóteles, do órgão. Então, acho que isso vem, primeiro, dessa estranheza e também pelo contexto dos cristãos terem sido tão perseguidos, né, por um império pagão, de certa forma, ecumênico, o Império Romano. Então, eles tinham passado por um período muito... A gente não consegue nem imaginar como seria viver desse modo. Então, eles eram perseguidos, mortos, de fato, por pessoas que acreditavam nessas correntes outras que não o cristianismo.
Então, acho que essa estranheza também é como que natural. Sim, sim. E, cara, os jovens de hoje, até adultos, por que não? Nós estamos vivendo e nos deparando com não só com essa cultura do prazer, mas com estímulos de prazeres imediatos, né? Sim. Jo- é, jogos, até o próprio Instagram, as redes sociais, até mesmo pessoas que dizem que tigrinho é renda passiva. É, como, como o jovem de hoje, se é que São Basílio tratou disso nessa questão, mas talvez em outros sermões, é, como São Basílio trataria ou recomendaria os jovens a lutar contra esses estímulos, essa cultura, esse culto ao prazer? Certo. Então, qualquer vício você combate tentando enraizar na alma a virtude oposta a esse vício. Então, uma cultura que a gente, né, nessa cultura que a gente vive, em que os vícios são tão difundidos, então, uma única ação, o exemplo que o senhor trouxe, que vício em redes sociais, por exemplo, aqueles vídeos curtos que vem pra gente, uma única ação dessa pode revelar diversos vícios na vida da pessoa. Então, a pessoa pode passar muito tempo assistindo TikToks por preguiça, não quer fazer coisas grandes, está procrastinando atividades que deveria estar fazendo, ou pode ser depende do conteúdo que a pessoa está assistindo, mas pode ser por curiosidade, se ela está assistindo aqueles vídeos curtos que trazem fatos curiosos, informações aleatórias. Então, mesmo quando você está consumindo um conteúdo que supostamente está te passando um certo conhecimento, isso pode revelar, na verdade, o vício da curiosidade. Isso sem contar as coisas mais baixas ainda, né? Pode ser por luxúria, coisas assim. Então, o essencial, eu creio que primeiro, combater o geral seria o quê? O que elas têm em comum é que elas estimulam uma vida bem superficial. Então, em geral, isso vale não só para redes sociais, mas também para, como o senhor citou, tigrinho. É tentar viver uma vida em que você valoriza coisas maiores, sabe? O ser humano não foi feito para mediocridade, a gente foi feito para grandeza mesmo. Nossa alma é imortal, é eterna. Então, tentar buscar coisas mais profundas e coisas que despertem mesmo um legítimo interesse na pessoa. Então, isso pode passar por diversos aspectos. Tentar ser excelente naquilo que está ao seu alcance, sabe? Se você vai ser um engenheiro, por exemplo, que seja um excelente engenheiro, tem que entender bem do seu ofício, da história dele. Quanto mais você estuda de um assunto, né, mais você vai obtendo cultura até geral, mesmo que você esteja estudando um assunto específico. Sei lá, está estudando sobre sua engenharia a engenharia civil. Você vai acabar estudando história da arquitetura, vai conhecer Sim, outros, sei lá, outros cânones arquitetônicos, vai conhecer um pouco de matemática e como se desenvolver esses conceitos, como que a engenharia conseguiu contribuir para o desenvolvimento da física, de outras áreas. Então você acaba adquirindo um pouco mais de cultura, até quando você está, na verdade, tentando se especializar, você acaba alargando seu horizonte aí de conhecimentos, de cultural, e numa coisa que você tem interesse, de fato. Então, uma coisa que você tem esse legítimo interesse, além de ser seu dever, né, de estudar, um dever de Estado, isso vai se tornar conatural para você. Vai ser fácil estudar para ti, vai ser prazeroso. Então, vai ser uma coisa que, no fim, depois de fazer, você vai sentir bem, sabe? Não é uma coisa que depois você vai se arrepender. A gente, muitas vezes, se arrepende mais de coisas que a gente não fez do que de coisas que a gente fez, né, nessa vida. Então, acho que
ficar consumindo conteúdo na internet, ou jogando tigrinho lá, não sei como que é, roleta, sei lá. Depois você vai se arrepender. Basicamente o que você está fazendo é sendo um consumidor passivo, né? Você não está indo atrás de algum conteúdo. É diferente de quando você usa a internet, até redes sociais, né? Eu acredito realmente que há um modo de usar de modo saudável, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, você tem um objetivo. Eu estou entrando numa rede social para quê? Para que serve uma rede social? Seria para socializar? Então, eu estou indo lá na rede social, conversar com um amigo, marcar alguma coisa, tirar uma dúvida com algum professor. Você pode seguir professores no Instagram, não sei se há tantos assim, mas no Facebook, por exemplo, há várias pessoas com quem você pode entrar em contato, estão super acessíveis. Então, acho que seria isso, em geral, combater a superficialidade, né, que está presente em todos esses vícios, e para cada vício específico tentar encontrar onde está a causa, né, a raiz do problema. Por que está passando tanto tempo naquilo? É preguiça? É orgulho? É frustração? Sua vida está muito chata, você não tem nada para fazer? Sei lá, é luxúria, né, também pode ser. Então, aí nesse caso seria combater com um vício oposto a essa causa específica que você encontrar, sabe? Sim. Perfeito. Cara, muito bom. Eu gostaria que a gente, se você não tiver outra consideração, você comentou aqui de usar bem as redes sociais, a internet, né? E recentemente tivemos a canonização de São Carlos Acutis, Aura Pronops, que usou muito bem, né? Apesar de ser bem no início ali da internet. Ele catalogou várias coisas, criou vídeos de instrutivos catequéticos. Sim. E é um bom exemplo para os jovens de hoje, né? Claro. E, bom, se você tiver mais alguma consideração sobre o assunto de hoje, a conversa para mim foi fantástica. Espero te ver mais vezes aqui. Com certeza Claro. te convidarei para outros assuntos, que inclusive a gente já conversou. Se tiver mais alguma consideração, agradeço muito a sua presença aqui. Se tiver alguma mensagem para dizer para todos que você queira deixar. Acho que eu vou terminar citando um trecho da própria carta de São Basílio, que acho que não citei nenhuma parte em específico. Então, melhor do que eu finalizar, vou terminar com as palavras do próprio autor, pode ser? Sim, sim. Então, nesse contexto mesmo dos vícios que a gente tem no mundo moderno, ele tem uma palavra que eu até coloquei na palestra. Ele diz: ora, é preciso que purifiqueis vossas almas, para dizer o mínimo, desprezando os prazeres dos sentidos, não alimentando os olhos com espetáculos vãos, que levam todos a se perder em ilusões, evitando coisas e pessoas que acendam o fogo da concupiscência, e também jamais admitindo que pelos ouvidos entrem na alma os sons que a corrompem. Então, acho que meditar sobre essas palavras, além de pensador, né, e bispo, santo, que a gente deve imitar, seguir o exemplo, e até pedir sua intercessão. Então, São Basílio Magno, rogai por nós. Rogai por nós. Perfeito, Sandro. Novamente, agradeço a sua presença, fiquei muito feliz. Fico muito feliz, né? Eu agradeço pelo convite. E tenha um bom final de semana e até mais. A gente se vê. Igualmente, meu caro. Salve Maria. Salve, Maria.